A relação de amor entre Subaru e Satella, bruxa da inveja. ReZero do canal Culto das Bruxas, patrocinado pelo nosso queridíssimo Júlio. Meu xará. Segundo o Hanaru, isso aqui é muito spoiler. Pra quem não sabe, né? Pra quem não conhece o Hanaru dos vídeos, o cara, ele é um dos maiores fãs de ReZero. Mas ele falou que tem muito spoiler até pra ele, que é um dos maiores fãs que eu já vi de ReZero. Acho que é o maior fã de ReZero que eu já vi. Então eu tô com medo, né? Ele gosta de dar spoiler pra gente? Então, ele gosta de dar spoiler pra gente, mas ele falou que tem muito spoiler isso aqui, então tipo assim, caralho, tá ligado? Mas enfim, bora lá. Se você quiser patrocinar algum vídeo pra gente ver, aqui na descrição você consegue patrocinar, tem valores e o link, tá? E aí os vídeos vêm aqui pro canal de lives ou pro nosso outro canal, que é o Lixeiro de Santorio, fechou? Então bora lá. Tô zoando. Agora eu não sei mais se ele tá falando a verdade ou não. Aparentemente Nossa, Hanaru, você ele é muito Dia, brincalhão, cê é louco. Boa tarde, boa noite ou boa madrugada pra você, Que ódio. seja qual for o horário em que estiver assistindo. Finalmente, Talarica. depois de tanto tempo, eu farei um vídeo sobre a relação de amor de Satella e Subaru. Este foi o tema vencedor da nossa enquete e eu fiquei muito feliz que vocês o escolheram, uma vez que a Satella e o Subaru são meus dois personagens favoritos de ReZero. Para aqueles que só viram o anime, sabe que a Satella ama o Subaru e ele quer salvá-la de alguma forma. Mas acreditem, a relação dos dois é muito mais do que um ástero. É o amor mais profundo da obra. Caralho. Pois bem, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o aviso que eu sempre deixo no começo dos meus vídeos, que é a respeito dos spoilers. Nesse vídeo, eu falarei sobre cenas de volumes da novel que o anime já adaptou, porém, elas foram cortadas na versão do anime. Entretanto, eu também comentarei detalhadamente sobre uma cena do arco 6, que é um arco em que ele será adaptado caso ReZero chegue em uma quarta temporada no anime. Só que eu não considero que próxima esta temporada. cena seja um spoiler para vocês. Porque, primeiramente, a gente nem sabe se ReZero terá uma quarta temporada. Ah, vai ter. E mesmo se tiver, acho que vai. infelizmente, é 99% de certeza que esta cena será cortada no anime. Por E o quê? motivo de eu ter tanta certeza é porque esta cena é idêntica a todas as cenas da Satella que foram cortadas na primeira temporada do anime. Vocês entenderão o que eu estou falando no decorrer do vídeo. Então, mesmo que você seja alguém que se importe muito com spoiler, pode assistir esse vídeo tranquilamente. E antes de eu entrar no relacionamento da Satella com o Subaru, eu ter que tenho que esperar um falar pouquinho, uma informação que já é de conhecimento comum daqueles que participam da comunidade ReZero, que é a diferença entre a Satella e a Bruxa da Inveja. Isto é uma informação da novel que foi cortada no episódio 13 da segunda temporada do anime. Lá no Chá das Bruxas, foi revelado que a Satella e a Bruxa da Inveja são duas personalidades diferentes. Em tese, a Satella é a personalidade boa, enquanto a Inveja é a personalidade ruim. O momento em que essa divisão de personalidade aconteceu foi no determinado momento da história em que a Satella absorveu o fator da bruxa. Ela não tinha compatibilidade com o fator, e não tendo compatibilidade, ela enlouqueceu, criando-se a personalidade da inveja. O motivo de eu falar isto é porque tanto a Satella quanto a inveja amam o Subaru, só que a forma como Caralho. elas demonstram este Que de amor mel. é diferente. E eu irei explicar o amor das duas neste vídeo, além de eu explicar o que o Subaru sente pela Satella e pela inveja. Pois bem, eu acredito que Nossa, todos a Satella saibam é a que a cara da Emília, Satella mano, ama o bizarro. Subaru. Só que talvez vocês não saibam que este amor é o mais profundo da obra. E isto são palavras do próprio autor, Tapei Nagatsuki. Então, o amor que a Satella sente pelo Subaru é o mais Nagatsuki. Subaru. Qual que é o sobrenome do Subaru? Não é Nagatsuki também? Será? É o mesmo sobrenome? Ou eu tô maluco? profundo da obra. Mas afinal, quais são os sentimentos do Subaru em relação a Satella? Caso você pense que o Subaru não sente nada por ela ou até a odeia, saiba que você está Nossa, muito tirou um enganado, G só. pois o Subaru sente muito amor por ela. E eu irei provar isto com as cenas que foram cortadas no anime. No decorrer da novel inteira, o Subaru e a Satella se encontram. E o local de encontro é o Jardim das Sombras. No arco 2, que foi o arco da mansão, no loop em que a Ren morre pela maldição, o Subaru cometeu suicídio pulando do penhasco. No final do sim. volume 2 da Light Novel, após ele morrer, ele vai para o Jardim das Sombras.
E neste lugar, ele não tinha um corpo físico, era apenas a mente dele em volta de escuridão. Até que de repente, uma silhueta começa a se formar diante dos olhos dele. E quando tomou uma forma completa, o Subaru sentiu um desejo forte. Ele não conseguia tirar o foco daquela sombra. Ela então se aproximou e disse que eles ainda não poderiam se ver. Esta cena foi cortada do episódio 7 da primeira temporada, mas aqui a gente pôde ver a primeira interação do Subaru com a Satella. Logo nesse primeiro encontro, o Subaru já sentiu um desejo forte. Ele não entendia o porquê, mas ele sentia um desejo forte por ela. Cara, isso é tão bizarro eles cortarem isso, tipo, é a Porque mesma... parece muito importante. Na minha visão, era a mesma coisa se o Itadori fosse pra dentro da mente dele conversar com o Sukuna, sabe? Tipo, é um bagulho que não se pode cortar. É o vilão da obra conversando com o protagonista, mano. Isso é um Não, pouco e é bizarro. isso que, porque, tipo, no anime, não dá tanto a entender essa dupla personalidade não dá. dela. Tipo, aparece em poucos episódios. Se tivesse isso aqui, a gente ia notar, cara, ela não é totalmente do mal, ela tem uma dupla personalidade ali do bem e do mal, que eu fui só entender depois que eu vi vídeos. Eu não entendi isso quando Uma assisti o anime. maluquice, mano. E conforme a novel vai avançando, o Subaru vai se encontrando com a Satella, e a cada encontro, mais partes do corpo dela aparecem e a forma dela fica mais nítida. No volume 3, há outro encontro do Subaru com a Satella no Jardim das Sombras. Só que antes de eu comentar sobre isto, há uma outra interação que foi bem importante, que foi em um determinado momento em que o Subaru tentou contar sobre o retorno pela morte. Apareceram duas mãos. A mão esquerda, ela foi até o rosto do Subaru e o acariciou gentilmente. Já a mão direita segurou seu coração e lhe proporcionou dor. Eu interpreto que a mão esquerda era da Satella, ao passo que a mão direita era da inveja. Esta é uma das minhas cenas favoritas, pois ilustra muito bem o amor da Satella e o da inveja. Enquanto o amor da Satella é gentil, o da inveja é possessivo. Até mesmo no anime, Eu em sou alguns inveja. determinados momentos, quando o Subaru tenta contar Deus. sobre o retorno através da morte, ele não sente dor. Nestes casos, é a Satella o interrompendo. Ela apenas impede que o Subaru conte, porém ela não aplica nenhuma punição física. A inveja, por outro lado, além de interrompê-lo, agarra o coração do Subaru e aperta. Mais pra frente, terá uma cena que ilustrará Dói muito melhor isso. esta dicotomia. E como eu já havia citado, Meu Deus. há um encontro do Subaru com a Satella no volume 3. Desculpa, E o legal Little desta Beer. cena Desculpa, eu não tô rindo do seu desenho. Me deu vontade de rir porque o Júlio fez cosquinha no meu pé. Mas eu nem encostei em você. Cadê suas mãos? Tá aqui. Gente, eu rio de qualquer coisa. Gente. Eu não dá pra levar a sério. é que a Satella toca o rosto do Subaru com os dedos dela, e neste momento, o Subaru sente uma imensa felicidade. O mundo das sombras vai desaparecendo, só que antes disso, a Satella diz uma Essa imagem. Eu não tô conseguindo. Vamos. frase. O Subaru, ele não consegue ouvir a frase inteira, ele apenas consegue ouvir um amo. O encontro seguinte do Subaru com a Satella no Jardim das Sombras foi logo após a famigerada morte do Subaru pelo Peck no final do volume 5. Puki. E o Subaru estava com muita agonia, pois ele não tinha um corpo físico. E não tendo um corpo físico, ele apenas podia observar aquela sombra. Mas ele não queria apenas observá-la. Ele queria tocá-la, abraçá-la, beijá-la, Ai, amá-la. que isso? E por algum motivo, a silhueta sabia desse Nem sentimento a do sombra Subaru. tá escapando, E cara. então, ela se aproximou dele e o abraçou. E ao fazer isto, o Subaru sentiu uma imensa felicidade. Logo em seguida, o mundo vai desaparecendo e a Satella diz outra frase. Só que dessa vez, o Subaru conseguiu ouvir a frase inteira. Ela disse, eu te amo. Que isso? A Satella é a Emília do passado, caralho? No volume 7 da Light Emília do Novel, futuro. há dois momentos Não, tipo assim, a Emília... A Satella, sei lá, ela era do futuro, ela veio pro passado, mas na verdade é a Emília que vira do mal quando é corrompida pela bruxa da inveja. E aí, só que na verdade a Emília sempre amou o Subaru, e aí a Emília sabe que é o Subaru, só que o Subaru não sabe que é a Emília, mas consegue sentir um amor, na verdade... Sim, então tipo seria a Emília do futuro e não do passado. Que depende de ponto de vista. É do É. futuro pro Subaru, Sim. mas pra ela é do passado. Não, como que é do passado? Pra Emília é ela do futuro também. Eu tô falando pra Emília do passado, caralho. Quer dizer, do futuro.
Pra Sátela, Que é a Emília. A minha teoria. pra Sátela, que é a Emília no futuro, ela é ela mesma do passado? É. Tá bom. Oxi, você não tá entendendo, minha filha? Importantes, que é quando o Subaru está se fazendo de isca para a Baleia Branca. Nas duas ocasiões ele tentou contar sobre o retorno através da morte para ficar com o cheiro da bruxa mais forte. E se vocês estão lembrados, na primeira vez que o Subaru tentou contar, ele não sentiu dor. O motivo disto é porque quem o interrompeu naquele momento foi a Sátela. Ela não aplicou nenhuma punição dolorosa para ele, apenas sussurrou no ouvido dele que o amava. E o Subaru, ao ouvir isto, ele sentiu vontade de ir em direção a esta voz e abraçar a dona dela. Já na segunda vez que ele se usou como isca e tentou contar sobre o poder dele, quem o interrompeu foi a inveja. E nesta ocasião, ele sentiu dor, pois a inveja apertou o coração dele. E estas duas cenas são muito importantes, porque elas diferenciam o amor que a Sátela sente pelo Subaru e o amor que a inveja sente pelo Subaru. O amor da Sátela sendo gentil e o amor da inveja sendo possessivo. Mas estas duas cenas acabam sendo mais importantes ainda, porque elas diferenciam o sentimento que o Subaru tem por cada uma delas. No momento em que a Sátela o interrompeu, ele sentiu amor e vontade de abraçá-la. Porém, no momento em que a inveja o interrompeu, ele não sentiu nada. Dessa forma, é nítido que o Subaru ama muito a Sátela. Contudo, ele não ama a inveja. E nos outros encontros que o Subaru tem com a inveja, ele também não sente nada. O que é o contrário da Sátela, que ele sempre sente amor. Provável. O encontro seguinte do Subaru com a Sátela está no final do volume 8 e no começo do volume 9. É logo após os Július ter dado o golpe final no Subaru, que estava possuído pelo Betelgeuse. O Subaru ele morre e ele ouve um doce e cruel hálito dizendo que o amava. É uma cena bem rápida e alguns até interpretam que neste momento era inveja. Entretanto, no início do volume 9 tem a continuação desta cena. E aqui não restou dúvidas de que a pessoa que o Subaru estava encontrando era a Sátela. E esta é uma das cenas mais memoráveis de ReZero. É uma narração romântica que demonstra os sentimentos do Subaru pela Sátela e como ele queria estar próximo dela e não deixá-la sozinha. E o Tapei Nagatsuki usou as figuras dos 7 pecados capitais para ilustrar o sentimento de amor que o Subaru tem pela Sátela. É simplesmente perfeito. No final, a Sátela diz que o amava e o mundo desaparece. O próximo encontro no Jardim das Sombras que eu trago para vocês não é entre a Sátela e o Subaru, mas sim entre o Betelgeuse e a Sátela. Vocês com certeza lembram desta cena, pois ela foi adaptada no anime. E isto me deixa um pouco triste, uma vez que a única cena do Jardim das Sombras que foi adaptada no anime não foi uma cena do Subaru com a Sátela, mas sim um encontro da Sátela com o Betelgeuse. O que eu tenho para falar desta cena é que pode ser tanto a Sátela quanto a inveja. Mas eu particularmente acredito que seja a Sátela. Por mais que ela seja personalidade boa, isto não significa que ela não se irritaria com um estranho invadindo o lugar que pertence a ela e o Subaru. Aliás, esta cena na novel é um pouco mais agressiva até. E por fim, trago o último encontro no Jardim das Sombras do Arco 3. Ele ocorre após a explosão dos cristais na estrada de Lifaus. O Subaru ele desmaia e ele vai para o Jardim das Sombras. É mostrado mais uma vez o amor que a Sátela e o Subaru sentem um pelo outro, só que desta vez, no mundo lá fora, a Emília desesperada estava chamando pelo nome do Subaru. E as vozes da Sátela e da Emília estavam se sobrepondo. O Subaru queria corresponder ao amor da luz, mas ele também queria corresponder ao amor da sombra. No fim, a consciência dele estava voltando e ele estava saindo do Jardim das Sombras. A Sátela ficou triste por estar sendo deixada e tentou abraçá-lo. O Subaru, vendo isto, ele disse: "Da próxima vez, não precisa me chamar, eu vou vir te encontrar." Caralho. A Sátela não parecia acreditar no que tinha ouvido. Então ela parou Esse e Subaru disse: também quer todo "Estarei mundo." esperando." E assim se encerra o último encontro no Jardim das Safado. Sombras do Arco 3. Eu gosto muito desta cena, pois foi a primeira vez que o Subaru disse expressamente os sentimentos dele. Ele disse para a Sátela que viria encontrá-la. No mundo real, o Subaru não demonstra nenhum sentimento pela Sátela. Entretanto, no Jardim das Sombras, o sentimento de amor é inevitável.
Desde o primeiro encontro, ele sente um sentimento forte por ela. E conforme eles vão se encontrando, ele vai ficando mais ciente desse sentimento de amor. É como se ele relembrasse alguma coisa, não só os sentimentos, como uma suposta antiga relação entre os dois. E estas foram as cenas cortadas na primeira temporada. E antes de eu falar do arco 4, eu acho melhor eu falar de 2 cenas do arco 6, pois elas diferenciam bem o sentimento da Sátila e o da inveja. Eu estou deixando os minutos na tela para quem quiser pular, mas como eu já disse no início do vídeo, mesmo que você seja alguém que se importe com spoiler, eu não vejo necessidade em pular. O arco 6, com certeza foi o arco que o Subaru mais sofreu. E após ele sofrer tanta dor continuamente, Nossa, a mente dele estava quase quebrando. De repente, em um momento em que ele estava desesperado e sozinho, ele começou a ser envolvido por uma sombra. Esta sombra começou a repetir que o amava e isto o deixou confuso. A sombra começou a abraçá-lo e com suas mãos negras, ela enfiou dentro do seu peito e começou a acariciar o coração dele gentilmente. Só que a mesma mão que fazia carinho no coração do Subaru, repentinamente começou a apertar o coração dele, provocando-lhe muita dor. E o tempo em que ele ficou sentindo dor não foi curto não. O Subaru até tentou pensar em outras coisas para aliviar a dor, só que a sombra não permitiu isto. É como se ela tivesse um desejo que o Subaru não voltasse a atenção dele para outras coisas que não fosse ela. Bem, acho que já é nítido que nesta cena era a inveja. E este momento da novel deixa claro como o amor dela é possessivo e sem nenhuma empatia pelo Subaru. Enquanto ela o torturava, ela até mesmo ria. Então, a personalidade da inveja é totalmente maligna. A segunda cena que eu tenho que contar para vocês é sobre a Sátila. E é uma das minhas cenas favoritas não só do arco 6, como de toda a novel até agora. Em um determinado momento, o Subaru acaba indo para o Jardim das Sombras. Ocorreram muitas coisas, mas resumindo, o Subaru quando ele viu a Sátila, ele sentiu muito amor por ela. O visual dela era marcante, ela estava usando um vestido longo e estava descalça. E a narração mostra os desejos do Subaru, que um dia ele iria materializar um corpo, abraçaria sua cintura e faria amor com ela. É até dito na narração que uma boca e uma língua seriam necessárias no próximo encontro, para expressar o amor que ele sentia pela Sátila. Até o arco 3, a Sátila ela foi aparecendo cada vez mais no Jardim das Sombras. Ela começou como uma silhueta irreconhecível e foi aparecendo cada vez mais. E o legal com esta última cena é que eu interpreto que o mesmo processo vai começar com o Subaru. Conforme vai acontecendo os encontros no Jardim das Sombras, o Subaru vai se materializando cada vez mais. Lembrando que isto é uma interpretação e uma teoria minha para os próximos encontros no Jardim das Sombras. Certamente o arco 6 tem mais encontros, só que aí eu não conseguiria omitir os spoilers e seria desnecessário também. Então, vamos para as cenas do arco 4. A primeira cena que eu trago para vocês é uma exclusiva da web novel. Após o primeiro teste da Equidna, o Subaru se despede e ela fica lá sozinha. Então, a inveja invade o Castelo dos Sonhos. A inveja ficou muito brava e ficou repetindo que o Subaru era só dela e que a Equidna não poderia tocar nele. Só que como a inveja estava selada, ela estava enfraquecida. Então a Equidna apenas chamou a Sekhmet, que conseguiu repeli-la naquele momento. O segundo encontro eu não preciso me estender tanto. Foi aquele momento em que a inveja possuiu o corpo da Emilia e engoliu todo mundo no santuário. A intenção dela era punir o Subaru por ter deixado a Equidna descobrir sobre o retorno através da morte. E além disso, ela tentou prender o Subaru eternamente no Jardim das Sombras. Sobre ser a inveja e o contexto dessa cena foi a minha interpretação quando eu li pela primeira vez. Só que às vezes, quando eu releio esta cena, eu até consigo imaginar a Sátila nela, por causa do choro dela quando viu o Subaru morrendo e também porque o Subaru disse que iria salvá-la. Estas duas coisas me faz pensar que seria a Sátila. Mas também não consigo imaginar a Sátila matando todo mundo, então uma interpretação possível seria a inveja matando todo mundo, engolindo, e a partir do momento em que o Subaru se esfaqueou, a Sátila assumiu o controle. No fim, esta cena tem várias interpretações, e curiosamente, ela foi bem adaptada no anime. Então, eu não preciso prolongar tanto. Dessa forma, passo para a cena mais importante, que é o Chá das Bruxas. No momento em que a Sátila apareceu, o Subaru queria odiá-la, porque na mente dele, foi a Sátila que o trouxe para este mundo, deu este poder e o fez sofrer tanto.
Só que era o contrário. No inconsciente dele, ele sentia muito amor por ela. Ele questionou o próprio corpo do porquê ele estar tendo aquela reação com a Sátela. Esta Coitado, dualidade de coitado. ódio e amor o fez ficar louco, pois a vontade dele era de odiar a Sátela. Só que ele não conseguia, ele sentia muito amor por ela. E lembrando que todos os encontros anteriores Ele que tá ele teve falando com a dos Sátela no episódios, Jardim menino. das Sombras foram esquecidos. Ele não lembra de nenhum. Então, pro Subaru, naquele momento no Chá das Bruxas, era o primeiro encontro que ele estava tendo com a Sátela. E lá no Chá das Bruxas, a consciência dele era do Subaru que a gente tinha visto até então, de um Subaru que tinha sido invocado e não sabia nada sobre a Bruxa da Inveja ou sobre a Sátela. Agora imagina a cabeça do Subaru naquele momento. Na cabeça dele, ele estava vendo a Sátela pela primeira vez, só que ele já sentia um amor imenso por ela. Um amor tão grande que ele recusava a chamar a Sátela pelo nome dela, pois ele sentia que se ele a chamasse, ele se apaixonaria. Meu Deus. Aliás, o véu que ela estava usando não existia. Era um bloqueio mental do Subaru para que ele não conseguisse ver o rosto dela. O Subaru sentiu muito medo, pois parecia que o amor que ele sentia pela Sátela superava o amor que ele sentia por qualquer outra Será? pessoa. Ó, E no consciente dele, teoria. ele não queria. Será que ele foi apaixonado pela Sátela no passado e ele só se apaixonou pela Emília porque a Emília parecia com a Sátela? Não sabemos. Isto. Ele não queria que a Bruxa da Inveja fosse a pessoa que ele mais amasse na vida. Certamente o estado psicológico do Subaru estava bem Talvez. abalado e tinha outros fatores também. Boa noite. Só que a dualidade de sentimentos pela Sátela o fez enlouquecer, tanto que ocorreu aquela cena no Chá das Bruxas. No fim, o Subaru aceitou a Sátela, e o momento da retirada do véu foi lindo, pois representou o fim da rejeição e o marco inicial do Subaru aceitando a Sátela. E claro, a promessa dele. Um dia ele irá salvá-la. Nessa hora E tava no de Chá pau das duro, Bruxas, a Sátela revelou por que é apaixonada pelo Subaru. Segundo a Sátela, foi o Subaru quem mostrou a luz para ela. Ele pegou a mão dela e ensinou sobre o mundo afora. Segurou a mão dela quando ela tremia nas noites solitárias. Quando ela estava sozinha, ele a beijou e disse que ela não estava só. Ela ganhou muito dele e por isso ela era apaixonada, porque o Subaru deu tudo para ela. Até o momento Menos a atual da novel, não foi revelado o passado da Sátela com o Subaru, e provavelmente só será revelado. Você tá rindo, cara? Eu tô rindo porque na minha visão periférica você tá assustador. Para! Que Esquisito. foi, cara? no último arco. Por enquanto, só nos restam as teorias. Mas com tudo que foi revelado para a gente na novel, pode ter certeza, Subaru e Sátela se amam muito. Em algum momento da história, eles tiveram alguma relação. A Sátela lembra dele, só que o Subaru não tem nenhuma lembrança dela. Mas nem Nem a tudo nele gente. foi esquecido. O inconsciente dele continua amando muito. Um sentimento que ele não tem pela inveja. Subaru e Portanto, Sátela. o Subaru apenas ama a Melhor Sátela. casal. No fim, a relação da Sátela com o Subaru, É o isso, porquê no dele fim. amar ela e o porquê dela amar ele, e também o envolvimento da inveja, só será nos mostrado no Arco 11, o famoso Nossa, Arco das Bruxas. Arco 11. Estou ansioso por este Nem arco. sei que arco que tá E sendo até lá, adaptado agora. Com certeza eu seis. estarei torcendo para que Subaru e Sátela fiquem juntos Ó, ó o no final. final, ó o final. Quero agradecer a todos os membros. O Subaru vai usar o corpo da Emília pra reviver a Sátela. Pronto. E aí ele fica com a Sátela no corpo da Emília. Bora, Satela, entra no corpo da E aí Emília. a gente ignora a existência da Emília, né? Porque não precisamos dela. Sei lá, Rizera é muito complicado. Vivinho, Prefiro não pensar, prefiro não fazer teorias e prefiro apenas apenas esperar. assistir, é isso. Prefiro apenas esperar. O Hotel Baruzu comentou: o amor dessa tela pelo Subaru é o mesmo que eu tenho por essa obra. Não tem como não amar. Ah, que fofo. Que Ai, lindo, ai. cara. Você me Enfim. ama como a Sátela ama o Subaru? Não. Tá louco? Não? Você Não. me ama? Ela. Pô, eu muito mais que ele ama ela e ela ama ele, pô. Ah, tá. Oxi! Ah, tá. O amor deles é pouco comparado ao meu. Ah, tá. É isso, se inscreva, deixa o like, se quiser patrocinar algum vídeo, olha a descrição. Fechou? É nóis, tamo junto e muito obrigado ao Júlio patrocinador. Falou. Falou.